Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E vamos lá então, vamos relembrar que a gente estudou sobre os artigos, sobre os substantivos, adjetivos e agora vamos estudar sobre os pronomes. Mas espera aí, professor, o que é os pronomes? São as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. E aí que vem agora a importância. Bom, já o que é esse substantivo ao qual se refere? Então, vamos lá então. Os pronomes, eles substituem, né, os substantivos e os adjetivos. E assim, em uma frase, torná-la mais agradável ao ouvir, evitar repetição, isso torna-se chato de ouvir. Então, os pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Então, vamos entender o que quer dizer. Além de suas classificações, os pronomes possuem duas funções específicas. Para cada função, há um nome. Há o pronome substantivo, que é aquele que é usado somente para substituir o substantivo. A menina foi embora. Ela foi embora. Então, quando eu falo ela, eu estou me referindo a quem? A menina. Neste caso, eu tenho um pronome substantivo. Por quê, professora? Porque ele foi usado para substituir o substantivo. Já o pronome adjetivo serve para modificar ou alterar um substantivo. Minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Então, aqui, minha casa, eu tenho um pronome. E aí, agora eu tenho esta ação foi ótima. Eu preciso repetir que a ação de eu ter limpado a casa foi boa? Não foi necessário eu estar repetindo. Por quê? Porque neste caso, já expliquei esta ação de quê? De limpar minha casa. Quando eu tiver um pronome nessa situação, ele é chamado de pronome adjetivo. Bom, Chico Buarque é um cantor e compositor brasileiro. Ele é uma referência da MPB. O pronome pode indicar a pessoa do discurso, neste caso, ele, e referência que faz referência a quem? A Chico Buarque. O pronome é uma classe de palavras que possibilitam ao produtor de um texto oral ou escrito ligar diferentes partes do texto e por meio desse uso desse mecanismo de coesão e coerência fazer com que o leitor estabeleça sentidos, mas lembrando, tornando o texto mais elegante, entendeu? Sem ficar tendo repetições desnecessárias. Há na língua portuguesa diferentes tipos de pronomes. São eles: pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes definidos e pronomes indefinidos. Nossa aula, meninas, vai se dividir em duas etapas, pronome 1 e pronome 2. Com o tempo a gente vai ver. Hoje a gente vai ver apenas até os pronomes possessivos, tá bom? E por quê, professora? Porque é muita coisa e não dá pra gente ver em tão pouco tempo. A gente tem que aproveitar e aprofundar nessa primeira aula, nesses três temas, que é o pessoal, demonstrativo e possessivo. Em outro momento a gente aprofunda, tá bom? Mas vamos lá então. Então, primeiro, o que é um pronome pessoal? São pronomes que substituem os substantivos e indicam as pessoas envolvidas no discurso. Ou seja, quem fala, com quem fala, de quem fala e o que se fala. Nossa, professora. Pronto. Agora, os pronomes pessoais, eles se dividem em retos e oblíquos. E ele também se encontra no singular e no plural. Do singular, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela.
Já no plural, nós temos também a primeira, segunda e terceira pessoa. Na primeira pessoa, nós temos o nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles e elas. Função dos pronomes pessoais. Eu já sei que dentro dos pronomes pessoais eu tenho pronomes retos e pronomes oblíquos, ok? O pronome reto, ele tem a função de sujeito. Pronto. Como assim, professora? Nós concordamos com ela. Esse nós, ele é um pronome. Pronome, lembrando, professora, voltando aqui um pouquinho, o nós, ele é a primeira pessoa do plural. Se ele é a primeira pessoa do plural, então nós, ele está fazendo referência ao sujeito. Neste caso, ele é um pronome do caso reto. Quando ele faz referência direta ou indiretamente, eu digo que ele é um pronome oblíquo. Neste caso, nós concordamos com ela. Neste caso, é um pronome indireto. Bom, os pronomes pessoais retos. São os pronomes que substituem os nomes. Pronto. Seres que, em uma frase, executa alguma ação. Observe que eu coloquei em destaque, executa alguma ação. Então, sempre, quando estiver no pronome reto, no caso aqui, o pronome sujeito, ele vai estar executando alguma ação. E eles exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito em uma oração. Exemplo, Clara amou Tiago. Ela amou muito. Lembrando que amar é uma ação. E quem foi que amou? Ela. Quem que é ela? Clara. Neste caso, eu tenho um pronome reto. Pronomes pessoais oblíquos. São os pronomes utilizados para indicar a pessoa do discurso, ou seja, a fala. Quem recebe alguma ação. Laura falou comigo. Neste caso aqui, comigo, vai ser um pronome pessoal do caso oblíquo, porque eu recebo a ação. Quem falou comigo? Laura. Antônio entregou a ti o discurso. O ti, ele é um pronome pessoal oblíquo, porque ele recebeu a ação. De forma bem clara, pronome pessoal reto é o que faz a ação. Pronome pessoal oblíquo é o que recebe a ação. Fechou, ok? Bom, é importante também a gente ter consciência de um fator bem importantinho que vai discutir agora, mas depois a gente trabalhar essa questão aqui. Formação dos pronomes pessoais oblíquo. Os pronomes oblíquo, o, a, os e as, quando associado a verbos com desinências terminadas em R, S e Z, assumem as formas lo, lá, los e las. E os verbos perdem as consoantes finais, ou seja, o R, o S e o Z. Por exemplo, professora, encontrar. Encontrar é um verbo, mas os, para ser grafado, vai ficar como? Encontrar-los. Quando os pronomes oblíquos, o, a, os, as, estão associados a verbos com desinências terminadas em an, em, on. Opa, repeti 2 vezes, hein? Ah, mas nada não. Vamos lá. Assumem as formas no, na, nos e nas, ok? Vamos pegar um exemplo. Lembrando, ajudem. Ajudem é do verbo ajudar. Mas nesse caso, a terminação dele não é R, como lá atrás apontava. Neste caso, a terminação dele é em. Em mais os. Quando ele vai ser grafado, ajudem-nos. Ele não perde, ele soma. Então, vamos lá. Ah, importante, antes da gente passar para essa parte. Vou até voltar. O pronome tu, segunda pessoa do singular, é empregado em algumas regiões do Brasil. Não é verdade? Vocês já ouviram alguém falar assim, e tu, menino? Não é verdade? Então, neste caso, esses contextos mais formais, contextos literários e o pronome vós na segunda pessoa do plural,
quase não é utilizado em nosso país. Esses pronomes têm sido cada vez mais substituídos pelos termos você e vocês. Então, tu, você. Vós, vocês. Outra substituição recorrente é o emprego em contextos informais da locução a gente, a fim de representar o pronome nós, primeira pessoa do plural. No entanto, é importante atentar à concordância adequada. Exemplo, nós fomos ao cinema no sábado. A gente foi ao cinema no sábado. Então, aqui, se eu colocasse nós foi ao cinema no sábado, fica assim sonoramente e também, né, fica totalmente fora de sentido. Então, tem que ter cuidado. Então, nós fomos ao cinema no sábado. A gente foi ao cinema no sábado. Então, tem que ter cuidado com isso. Bom, agora a gente vai começar os pronomes de tratamento. Tratamento pessoal. Neste caso aqui. O que é, professora? Vamos lá. Primeiro, são palavras empregadas para designar um grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso, quem está conversando. Vou pegar um exemplo dessa charge aqui. Vossa Excelência é o lado negro da força. Vossa Excelência me respeite. Ok? Bom, são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas. Se vocês observarem essa charge aqui, se eles estão tratando com um respeito muito formal, Vossa Excelência, então é um grau de respeito muito grande. Exige uma formalidade. Quem está falando? Serve para o falante dirigir-se ao seu interlocutor. O uso desse pronome indica o grau de intimidade. Nessa charge aqui, eles têm alguma intimidade? Não. Certo? Então, neste caso, como o pronome serve para indicar o grau de intimidade, mais ou menos cerimonioso. Neste caso aqui, a gente observa um rito cerimonial muito grande, Vossa Excelência, entre as pessoas que estão falando. Os termos Vossa Senhoria e vocês, você, na verdade, são exemplos de pronomes de tratamento. Eles fazem parte dos pronomes pessoais e podem ser empregados para fazer referência à segunda e à terceira pessoa do discurso. Isto é, com quem se fala ou de quem se fala. Bom, aqui nós vamos ver alguns exemplos. Vossa Alteza, a sigla é VA e é utilizada para príncipes e duquesas, né, e duques. Vossa Eminência, V.MA, que é para cardeais. Vossa Reverendíssima, sacerdote e bispos. Vossa Excelência, qual estava na charge lá atrás, altas autoridades, oficiais, generais. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vossa Majestade, reis ou rainhas. Vossa Majestade Imperial, para imperadores. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Senhoria, para tratamentos cerimoniosos. E Vossa Onipotência, que é Deus. Bom, os pronomes possessivos, voltando aqui. Os pronomes de tratamento, alguns pronomes, eles são acompanhados do termo vossa e sua. Voltar aqui, vossa e sua. E emprega-se vossa quando se dirige-se ao tratamento direto a uma pessoa. Por exemplo, Vossa Alteza deseja descansar da viagem? Utiliza-se sua quando se fala a respeito da pessoa. Por exemplo, será que Sua Alteza comparecerá à solenidade? Então, neste caso aqui, esse pronome de tratamento, esse sua também faz referência. Dependendo da situação e da pessoa com quem se fala, utiliza-se diferentes pronomes de tratamento.
Então, assim, se eu tenho um grau de intimidade, dependendo do que, né, que eu vou falar, por exemplo, Vossa Senhoria, ou você, são exemplos de pronomes de tratamento. E eles fazem parte dos pronomes pessoais e podem ser empregados para fazer referência à segunda ou à terceira pessoa. E aí, com quem eu estou conversando? Se eu vou falar assim, Vossa Senhoria deseja alguma coisa? Nossa, professora, ficou tão assim, cerimônia, meio cheio de cerimônia, cheio de coisa. Por que não falou você? Aí depende do grau de tratamento, o local onde eu estou. Eu não vou tratar uma pessoa, um governador ou uma pessoa que tem um grau maior, né? Então eu trato como Vossa Excelência, certo? Então são pronomes de tratamento. Bom, pronome possessivo. Essa parte é bem interessante. O que acontece? São termos empregados para dar ideia de posse, de pertencimento. Os pronomes possessivos referem-se a 3 pessoas do discurso, variando sua forma de acordo com quem possui e o que possui. Ó, quem possui e o que possui. O próprio nome já fala, pronome possessivo, ou seja, aquilo que eu penso que me pertence. Observe abaixo. Carlos esqueceu seu videogame, meu skate e nossas figurinhas na tua casa. Observe os pronomes em destaque. Os pronomes possessivos concordam em pessoa com o possuidor. Ele, eu, nós e tu. E o gênero e o número com que possui. Seu videogame. Eu poderia colocar nossos videogame? Né? Faltou aí? Não posso, tem que concordar com o número. Se eu coloco o pronome, neste caso possessivo, no plural, a palavra também tem que estar no plural. Com o que possui. Então, o que? Meu skate, nossas figurinhas, a casa. Agora, número, singular e plural. Pessoa, pronomes possessivos. Então, quando eu tenho, neste caso aqui, dos pronomes possessivos, eu tenho a primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, terceira pessoa, seu, sua, seus, sua. Plural, primeira pessoa, nosso, nossa, nosso, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, sua, seus e sua. Bom, em algumas situações, tá de vermelho, professora, chamou atenção? Agora vamos lá. Em algumas situações, o emprego dos pronomes possessivos, seu e sua, seus e suas, podem provocar ambiguidade. Professora, o que é ambiguidade? Dá ideia de duplo sentido. Tá falando outra coisa, eu tô achando que é outra coisa. Então, vamos ver um exemplo? Renato comentou com Marcelo sobre sua nota. Peraí, professora. Ambiguidade. Ele comentou sobre a nota do Renato ou sobre a nota do Marcelo? Então, neste caso aqui, esse sua nota não deixa claro se é a nota do Marcelo ou se é a nota da Renata. Bom, antes da gente passar para essa parte, eu quero falar um pouquinho com vocês. Vou até voltar ao slide. Muito importante. Os pronomes possessivos referem-se a 3 pessoas do discurso, como eu falei para vocês. Por exemplo, neste caso aqui, o seu, meu skate, olha, isso, meu skate, nossa. Os pronomes seu refere-se à terceira pessoa do singular. O pronome meu refere-se à primeira pessoa do singular, eu. Esse slide que eu quero. O pronome nossa refere-se à primeira pessoa do plural, nós. E o pronome tua refere-se à segunda pessoa do singular, tu.
Os pronomes possessivos, eles concordam em pessoas com possuidor, como eu já falei para vocês. Em gênero. Mas agora vem, como eu falei para vocês, que dá a ideia de duplicidade. Vamos voltar lá naquele slide. Cadê? Este. Nessa oração aqui, Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. Nessa oração, é possível identificar de quem é a nota mencionada? Pois Renata pode estar falando tanto da própria nota, quanto da nota de Marcelo. Para eliminar essa ambiguidade, é possível empregar outras palavras ou expressões que esclareçam o que se pretende comunicar. Vamos ver alguns exemplos? Renata comentou com Marcelo sobre a nota dela. Neste caso aqui, quando eu coloco sobre a nota dela, é a nota de quem? De Renata. Vou pegar outra colocação, tem que ter cuidado desse pronome sua. Renata comentou com Marcelo sobre a nota dele. De quem que era a nota? De Renata ou de Marcelo? Neste caso, de Marcelo. Então, eu quero chamar a atenção para vocês desse caso, desse sua, que dependendo da colocação, ele dá ambiguidade, duplo sentido. Hashtag dever em casa. Oh, até que enfim. Então, vamos lá? A atividade é bem tranquila. O que é para fazer, professora? Página 47, questão 2, página 49 e 50. E página 53, questão 1 e 2 do módulo 3, professora, do módulo 3. Todas as vezes vocês me perguntam, professora, qual que é o módulo? Então, nós estamos no módulo 3, página 47, questão 2, página 49, 50 e a página 53, apenas a questão 1 e 2. Professora, a questão 1 e 2 é em qual página? Página 53, tá bom? Meninos, qualquer dúvida, volta aqui na videoaula, dá uma olhadinha na atividade do livro. Essa atividade sobre os pronomes, ela se inicia na página 46 e termina na página 50 e 57, que vem explicando um pouquinho, tem algumas pontuações e algumas atividades. Não pedi todas, vamos relembrar por quê? Vamos pegar apenas as questões mais importantes que vai dar significado para a sua aprendizagem, ok? Beijo para vocês, bons estudos, vamos lá, foco na atividade. Hashtag dever em casa.